Oi, gente. Oi, pessoal da comunidade Chapéu do Sol. Oi, alunos, famílias dos alunos, pais, mães. Então, hoje eu estou aqui com a nossa escritora adotada dos Jardins, a Marô Barbieri. Então, vocês já conheceram alguns livros, né? E agora a gente vai poder, então, fazer as perguntas para ela. Então, a primeira pergunta que os alunos têm é: com quantos anos tu começou a escrever e qual foi o teu primeiro livro, Marô? Tá. Então, olá, pessoal, queridos amigos, leitores, leitoras. Eu primeiro quero agradecer, muito obrigada por ter sido adotada pela escola. Eu fico muito feliz, fico muito alegre, porque eu sou professora também, então eu sei da importância que tem esse trabalho nas escolas. De vez em quando vocês vão escutar um avião passando por aqui, é porque eu moro perto do aeroporto, não adianta, não tem como tirar. Bem, meu primeiro livro foi foi uma história que eu fiz para os meus alunos na época. Na verdade, eu sou professora de português, mas eu estava fazendo um trabalho com as séries iniciais do primeiro grau. E daí eu resolvi fazer essa história para eles, para mostrar que nem sempre a gente precisa procurar uma história dentro de um livro. Às vezes a gente mesmo pode inventar uma história. E a história é a história da Tinoca Minhoca, que é uma minhoca muito esperta, muito danada, que não queria mais fazer buraquinho na terra, e ela resolveu um dia que ela ia para a praia, né? Foi para a praia, fez uma casinha na praia, e lá na praia ficou muito bom, ela pensou bastante e descobriu o que ela queria fazer. Aí ela, assim, secretamente, foi lá, fez umas comprinhas no shopping, voltou com os pacotes bem grandes, amiguinhos, tudo curiosos, o que será que ela vai fazer, por que ela não mostra para nós esses pacotinhos? E no final, de fato, ela fez uma grande surpresa para os seus amigos, porque ela se transformou na primeira minhoca surfista brasileira. Ela foi furar as ondas, né? Ela foi fazer buraquinhos nas ondas. E assim é até hoje. Tinoca Minhoca, aliás, manda um beijo para vocês, explicando para vocês que ela agora ela é uma minhoca surfista, né? Ela está se preparando para o campeonato de ondas gigantes no Havaí, que tem umas ondas muito grandes lá, para minhocas, né, naturalmente. E nós estamos muito felizes, porque o ano passado ganhamos o segundo lugar. Este ano nós estamos treinando. Mas com essa pandemia, sabe, eu não sei se nós vamos conseguir. Em todo caso, Tinoca, manda um beijo para vocês. E esse livro a gente tem lá na biblioteca já, Maru. Então, quando os Tu alunos... fez faz muito tempo, né, querida, que eu fiz esse livro. Sim, Fazem mais de 25 anos. a gente tem uma edição mais antiguinha e Bem agora a gente antiga. comprou os novos, né? Então, quando acabar a pandemia, os alunos vão poder retirar lá na biblioteca. Certo. Eles querem saber também se tu ouvia histórias quando tu era pequena. Pois tu sabes que eu acho que não. Na verdade, eu sou filha de um militar e de uma dona de casa. Então, meu pai, como militar, a gente mudava-se muito de lugar para lugar. Ele era engenheiro militar, então ele construía pontes, ele construía reservas de água, enfim. E a gente não tinha muito esse hábito, porque para viajar a gente não podia levar muita bagagem. Então, eu tinha alguns livrinhos, aliás, era a primeira coisa que eu botava na mala quando a gente se mudava, eram os livrinhos. Agora, eu lia muito porque na minha época não tinha essa variedade de livros como tem hoje, né? Mas tinha algumas possibilidades e eu lia. Tudo que era história que caía na minha mão, qualquer livrinho que caísse na minha mão, eu estava lendo. Então, eu mais li histórias do que propriamente ouvi histórias. Outra pergunta é se tu lê muito e qual é o teu livro favorito? Meu livro favorito. Eu leio muito. Eu gosto muito de ler. Porque a leitura te transporta, né, para outros lugares, então tu pode realmente aproveitar tudo que a fantasia, a imaginação te possibilita, né? Meu livro favorito, meu anjo, é muito difícil. Se vocês olharem, queridos, aqui do lado,
Só aqui é um pedacinho da minha biblioteca. Eu tenho 2 paredes cheias de livros. Então, e todos eles eu gosto. Eu não cheguei a ler exatamente todos, né? Mas quase todos. Então, dizer assim que tem um livro só que eu acho mais legal, eu acho que não é verdade. Na literatura infantil, eu gosto muito de um livro que talvez vocês conheçam. Chama-se As Mentiras de Paulinho. E é um livro da Fernanda Lopes de Almeida e fala de um menino que é muito criativo. Então, ele inventa umas coisinhas que são uma espécie de mentirinhas, mas não são mentirinhas, são invenções que ele faz. Cada invenção tão legal. Olha, eu recomendo, se vocês puderem, vocês conheçam esse livro chamado As Mentiras de Paulinho, porque vocês vão gostar muito também. Claro que eu também recomendo a leitura dos meus livros. Não posso deixar de recomendar. Mas, assim, o livro que eu mais gostei, realmente fica muito difícil, sabe, de dizer, porque na infinidade de livros que eu já li, eu gostei de muitos mesmo. Eu lembro que esse livro a gente tem, agora eu não sei, ele é bem velhinho lá na nossa biblioteca. Bem antigo. Eu não sei agora se ainda a gente tem, né? Porque às vezes... Dá uma olhada lá na biblioteca, porque tu vais adorar. E assim, é um livro bom de contar também, sabe, Karine? Bom de contar. Mas se eu não achar, a gente pode comprar agora. Daí eu compro na nossa biblioteca. Quando tu vai escrever teu próximo livro? Tu já tem algum, assim, em andamento? Olha, deixa eu explicar uma coisa. Um livro, ele começa muito antes da gente escrever. Porque ele começa na cabeça da gente. Então, tu tens uma boa ideia e essa ideia vai tomando forma na tua cabeça, sabe? Para mim, pelo menos, é assim. Eu vou pensando, a história vai se narrando dentro de mim, até um determinado momento em que eu digo, bem, agora eu vou escrever. Né? E aí, quando eu vou escrever, naturalmente a história não está totalmente pronta, mas assim, eu tenho o esqueleto, assim, a estrutura da história está pronta. Eu tenho uma ideia, porque eu tenho uma bruxa que é muito malvadona, vocês têm lá, que é a Pestilode. Uhum. E a Pestilode já fez aquela malvadeza horrorosa de esconder a chuva, né, para tudo morrer sequinho. E aí eu pensei que a Pestilode anda me incomodando muito. Então eu acho que ela agora está querendo fazer outra malvadeza. E eu vou ter que descobrir qual é a malvadeza que ela quer fazer. E vou contar essa história. Então, por enquanto, essa história está nascendo dentro da minha cabeça, mas proximamente aguardem que a Pestilode vem aí. Eles adoram histórias de bruxa, né, Maru? E eu adoro história de bruxa. Eu acho que a bruxa é uma personagem muito carismática, assim, porque ela, de alguma maneira, ela espelha aquelas coisas, né, que a gente, de vez em quando, está disposta para fazer, mas não faz, porque não se pode fazer. Então, aquela malvadezinha, não malvadeza grandona, né, mas assim, aquela malandragem, assim, que de vez em quando a gente está a fim de fazer, e a bruxa responde bem para isso, né? Então, eu já fiz 3 bruxas. A primeira bruxa é a Zica, formiga bruxa, mas essa saiu boa. Saiu boazinha, eu dizia, faz uma coisinha mais malandra. Ela não fazia, era tudo muito direitinho. Aí eu resolvi fazer a Pestilode, agora vou fazer uma ruim. E fiz a Peste, que realmente deu trabalho para todo mundo. E depois eu fiz porque a Tinoca Minhoca, ela foi tocar no Bailão do Vagalume. Ela fez uma banda de rock e foi tocar no Bailão do Vagalume, e lá tinha uma bruxa, que era a Zurumilda. A Zurumilda era uma borboleta bruxa que não sabia dançar. Então, odiava que todo mundo ficasse alegre dançando e tal no show de rock. E daí, por aí as coisas vão, né? Tem esse livro, tem também, viu, queridos? Vocês têm que procurar. Quando for possível, vão lá na biblioteca e vejam, se chama Quem Dança Não Faz Lambança. Isso. E a Zica Formiga, eu acho que esse está esgotado, né? Está esgotado. Já faz mas a gente tem,
E eu lembro, assim, das crianças pegando bastante para levar para casa, assim, eles gostam muito, né? É que bruxa tem esse encanto, né, Karine? Sim, sim. A gente tem uma caixa que é dos livros de bruxas, então é aquela caixa, é o encanto deles, é. Como é que tu consegue ter tantas boas ideias para escrever os livros, Marô? Da onde vem Como essa tudo, inspiração? como tudo na vida, Karine, a gente precisa alimentar a imaginação, né? Tu só consegue ter boas ideias quando tu tem capacidade imaginativa bem desenvolvida. Eu sempre gostei muito de imaginar e eu alimento essa capacidade com as leituras, com as descobertas, com o jeito como os outros escritores, né, chegaram a ter as suas ideias também, porque um grande problema que a gente tem é ser original. Muito já se escreveu, praticamente tudo já se escreveu. Então, para tu fazeres um livro interessante, tu tens que ter uma ideia original, alguma coisa que ninguém ainda fez, né? Eu acho que esse é o grande desafio. E, principalmente, o modo como tu vais contar. Tu podes até falar de uma coisa que já existe, mas o modo de contar vai ser diferente, né? Então, como é que eu tenho boas ideias? Eu acho que é imaginando bastante, alimentando bastante a minha imaginação com bastante leituras. Vou te dar um exemplo, quer ver? Vou pegar aqui. Esse livro, por exemplo, A Bolinha que Não Rolava, que também é um livro que faz tempo que foi publicado, ele é muito amado pelas crianças pequenas. Bem, esse livro, assim, para tu ter uma ideia, eu imaginei uma história parecida com a história da Cinderela. Eu gosto muito da história da Cinderela, né, a pobrezinha que, afinal, né, era maltratada pelas irmãs e que, no final, acabou indo ao baile e casando-se com o príncipe. Na Bolinha, é mais ou menos uma coisa assim. A Bolinha é diferente, a Bolinha não consegue rolar e em um determinado momento, ela vai no show de rock, onde tem o Lulu Bola, e o Lulu fica olhando todo mundo dançando do mesmo jeito, rolando para cá, rolando para lá, e ela não rola, e o Lulu diz, mas olha que bonitinha aquela ali que se destaca das outras por ser diferente. E acaba chamando para ela ir ao palco, e, enfim, acabam namorando e acabam casando e acabam tendo várias bolinhas. Umas rolam, outras não rolam. Então, para tu ter uma ideia, quer dizer, a gente pega alguma coisa no ar, mas que já está dentro da gente. E aí tu desenvolves uma história nova, uma abordagem nova de uma coisa que tu já conheces ou daquilo que tu já leste ou está internalizada dentro de ti. Esse, em geral, é o processo. Esse livro a gente também tem, né? E eu já te falei, né, Marô, que a minha filha tem 2 anos e meio e ela adora. Hoje ela perguntou: tu trouxe algum livro da Marô, mãe? Ai, tem 2 anos e meio. Ai, isso é tão bom de ouvir. Tu já escreveu livros em outras línguas ou já foi também traduzido? Sim, na verdade, eu tenho um livro que chama-se A Princesa que Não Sabia Chorar. E esse livro teve um lançamento especial no Salão do Livro em Paris, em 2007, eu acho que foi isso. Porque eu sou professora de francês, então eu falo francês, eu já tive várias vezes na França, já fui convidada até a participar de eventos dentro da área da pedagogia, dentro da área educacional, né, contando as experiências que eu fiz aqui no Brasil. E houve essa oportunidade de fazer esse lançamento do livro no salão. E daí é claro que eu tinha que ter uma versão bilíngue, né? Então aí eu fiz a tradução do português para o francês e fiz um livro bilíngue. Essa edição, ela já terminou, na verdade ela se esgotou. Mas a história da princesa continua em português, né? Agora, eu acho que o mercado editorial ele é mais difícil para a gente fazer ou conseguir traduções, porque normalmente as traduções são feitas de editora para editora. E como eu sou uma pessoa que edita os livros, porque faz tempo que eu resolvi que eu mesma ia editar, fica um pouco mais difícil, sabe, Karine, de fazer
essa tradução. Mas isso não quer dizer que não aconteça, né? Agora, então, com essa globalização, é provável que haja oportunidades legais. Eu achei muito chique teu livro em Paris. Foi, né? Ai, aquela história linda, né? É uma história bem sensível, né? Esse também, Marô, a gente tem vários, já tinha vários, né? Porque tu já teve na nossa escola, e eles gostam muito de retirar também. As meninas em especial. Porque é uma história bem... Ela tem vários níveis, né, de compreensão. Então, tanto ela serve para o pequenininho, que sabe que chorar pode ajudar com a tristeza, assim como uma pessoa adulta pode entender aquilo que a princesa passou, né? E como é importante ter uma companhia que ajude na tristeza. Tá, essa acho que é uma pergunta clássica. Qual o livro que tu mais gostou de escrever, se é possível, né? Essa pergunta, sabe como é que eu respondo? É o que eu ainda não escrevi. Esse livro, porque a cada livro, tu sabes que é assim, cada novo livro é um desafio. Porque nenhum escritor quer escrever menos bem do que já escreveu. Pelo contrário, a gente está sempre tentando se superar, né? Tentando fazer o texto mais poético, mais bonito, mais bem escrito, mais sensível, mais cadenciado, né? Tem todas essas coisas que caracterizam o texto de arte. Então, para mim, é sempre assim, quando eu termino um livro, eu fico pensando, o outro que eu vou escrever vai ser melhor. O outro que eu vou escrever vai ser melhor. E eu tenho tido esse cuidado, né, de sempre procurar apurar o meu texto, melhorar o texto e fazê-lo cada vez mais literário. Tá, e o livro que mais vendeu, assim, aquele que tu acha que faz mais sucesso, Maru? Bom, depende, querida, porque assim, um livro como Tinoca Minhoca, que foi lançado em 1992, entende? Ele teve muito tempo para vender. De fato, esse livro vendeu perto de 50 mil cópias, porque ele era um livro da Editora do Brasil, que depois eu peguei o direito autoral de volta. A Bolinha vende muito, Os Olhos Mágicos do João vende muito, A Princesa que Não Sabia Chorar vende muito, A Pestiloide vende muito, muito bem. Mas, por exemplo, tem um livro relativamente novo agora, que é o Que Horror, 5 Histórias de Arrepiar, que são contos de terror para jovens, né? Como ele foi lançado há 2 anos atrás, ele teve pouco tempo ainda de ser, né, de circular, enfim. Ele está vendendo bem, mas a quantidade não é paralela ou parecida com a quantidade de livros que a Tinoca vendeu, né? Eu tenho sorte, os livros vendem muito bem. Não é sorte, Maru, as histórias são muito gostosas, né? Maru, e Os Olhos Mágicos do João, tu te inspirou em alguma criança em especial? Tu sabes que no João eu queria escrever alguma coisa sobre a importância, a maravilha que é a imaginação, né? Como a imaginação pode transformar a vida da gente. E é claro, tens toda a razão, eu me inspirei muito nessa época olhando as crianças com as quais eu trabalhava, sabe? As crianças são extremamente criativas, elas têm a imaginação solta, né? Então, tudo é possível. Por isso mesmo que eu gosto muito de escrever para criança, porque as histórias podem ter o rumo que tu quiseres, né? Como as portas, o baile das portas, as pessoas dizem, como é que a senhora teve imaginação de fazer um baile com as portas? Porque as portas podem dançar, na imaginação. Então, no João, realmente eu quis botar em destaque essa capacidade que toda criança tem, né? Como eu sempre digo, todas as crianças têm olhos mágicos, olhos bonitos de ver as coisas daquele modo como eles quiserem, né?
Mas o João, particularmente, ele vê essas coisas para o mundo ficar mais bonito, para não ter tanto lixo, para não ter tanta coisa jogada, né? Para que as coisas possam, de alguma maneira, sobreviver, né? Terem uma outra vida mais bonita e mais perene, assim. No final, é um livro sobre essa questão da reciclagem, né? Uhum. Maru, essas eram as nossas perguntas, né, dos nossos alunos. E a gente lamenta muito, assim, né, que esse encontro não possa ter sido presencial, porque eles iam amar, eles iam aproveitar muito, assim, ia ser muito gostoso, né? E eu também não estou podendo trabalhar os livros com eles, as professoras estão tentando também, né, através da plataforma que a gente tem. Não, eu vi vocês, aquela apresentação dos livros, eu gostei muito. Acho que é isso mesmo, querida, que tem que fazer. Né? Os livros não se promovem sozinhos, os livros dependem de nós. Nós, os mediadores, é que temos que fazer esse movimento junto aos leitores, dizendo, olha, esse livro é bom, experimenta, dá uma lidinha, escuta essa história que eu vou te contar. Né? Eu acho que vocês estão de parabéns. Eu fico feliz quando eu vejo colegas como tu que levam esse trabalho a sério, sabem que esse trabalho é importante, né? Tanto quanto a gente passar noções de geografia, de história, de português, esse contato com a cultura e com a literatura dentro da cultura, ele é enriquecedor. As crianças vão lembrar da gente não tanto pelo que a gente ensinou, mas pelo exemplo que a gente deu. Né? Se a gente quer leitores, a gente tem que ser leitor, né? Tem que ser leitora, porque a gente ensina muito pelo exemplo. E eu acho que vocês estão dando um bom exemplo. Que bom, Marô. Então, nosso muito obrigada, Marô, por ter, né, nos enchido, assim, de alegria, assim, mesmo à distância, assim, né, e possibilitado, assim, que a nossa imaginação voasse junto com as crianças, tá? Para as crianças, né, os livros vão ficar à disposição depois que acabar a pandemia, os livros vão estar lá e eles vão poder conhecer, então, mais um pouquinho de ti, né? Tu vai ficar lá com a gente. Eu vou botar, querida, eu estou preparando agora um canal no YouTube, onde eu vou colocar reflexões, conversas, histórias. Eu estou preparando um material para poder abrir o canal e ter bastante coisa para ver. Então, assim que ele estiver pronto, eu vou fazer um anúncio no Facebook, e daí, por favor, vão lá me encontrar. Vai ser muito legal. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de estar com vocês, particularmente de estar contigo, Karine, te reencontrar depois de tanto tempo, né? Coisa boa quando a gente se revê, e a gente se revê nessa situação um pouco difícil, é verdade, né? Mas a gente sempre dá um jeito, sempre dá um jeito. Um beijo para os meus queridos leitores, eu espero que eles aproveitem bastante, e quem sabe, né? De repente, dá mais uma oportunidade da gente conversar um pouquinho. Claro. Beijo, Marô. Obrigada. Obrigada, querida. Um beijo.